Oi! As meninas já fizeram um vídeo só elas. A Carol falou de roteiro e a Tata fez a tag do calhamaço. Daí elas falaram assim, escolhe uma coisinha pra você falar. Aí eu pensei, vamos falar de Jô? E daí, coincidentemente, ele resolveu se aposentar. Olha só, parece que a gente tá aqui, ó, conectado. Eu tenho uma história muito peculiar com o Jô. A minha mãe, pra quem não sabe, ela é astróloga. E quando ela fez o meu mapa astral, ela disse, o seu mapa é igual ao do Jô Soares. Você aproveita que você tem um mapa igual ao do Jô Soares e você se apaixona por ele. Eu não sei, de repente eu amo o Jô Soares por isso, mas como você vê, a pessoa... Ontem foi aniversário do Jô, sabia? Jô é capricorniano, 16 de janeiro. E daí então calhou tudo pra gente falar do Jô aqui. Mas peraí, se seu mapa é igual, o signo... Não é igual. É tipo as conjunções dos planetas na mandala, sabe? Aquelas coisas assim. Aí ela falou que é igual ao do Jô e do de Allen. Eu escolhi o Jô. Então, assim, só pra fazer um arremato aqui, ó. Os livros dele, ele começou a escrever em 85. O primeiro livro se chama O Astronauta Sem Regime. E daí depois ele escreveu O Humor nos Tempos do Collor com o Milor e o Veríssimo. A Copa que Ninguém Viu e que Não Queremos Lembrar, de 94. E daí os últimos 4 livros, são 7 livros. Os últimos 4 livros é o que eu vou falar. O primeiro deles é O Xangô de Baker Street, que tem filme, eu acho que é um dos mais famosos, que ele publicou em 95. E é um dos meus livros favoritos da vida, porque ele consegue trazer o Sherlock pro Brasil no tempo do Império. Um violino Stradivarius é roubado, enquanto várias mulheres são assassinadas no Rio de Janeiro, especialmente no centro do Rio de Janeiro. E daí o Dom Pedro II chama a ajuda do Sherlock Holmes para conseguir solucionar esses crimes que são do Jack Stripador. A gente falou no vídeo, eu acho, dos assassinos mais famosos, lá do Panda Horror Show, vou deixar o link, que Jack Stripador é um dos caras que não tem identidade até hoje não se sabe quem ele foi, e o Jô fez uma tese, claro, um livro, né, uma ficção. Ele teria nascido aqui no Brasil e depois ele saiu fugido pra Europa, pra Inglaterra, pra Whitechapel. Ele começou os crimes aqui no Brasil, no máximo porque ele tem que fazer uma puta de uma pesquisa pra escrever um livro desse. Em 98, escreveu esse aqui, O Homem que Matou Getúlio Vargas, que é um livro super megalomaníaco. Ele conta a história do Dimitri, que é um bósnio, integrado no movimento dos Mãos Negras, que matou Francisco Ferdinando, que deu, enfim, aquelas aulas de história que você teve lá na escola, deu o pontapé da Primeira Guerra Mundial. E o Dimitri, ele é um terrorista desastrado. Ele era o cara que tinha que matar o Francisco Ferdinando, ele não conseguiu matar o Francisco Ferdinando, e daí ele fica arrasado, e daí ele começa a viajar pelo mundo com essa ideologia anarquista que ele tinha. A mãe dele era tia do Getúlio Vargas, uma tia distante que o Getúlio Vargas não conhecia, e o sonho da mãe dele é que ele viesse pro Brasil. Até ele chega no Brasil no finalzinho, até ele chegar no Brasil ele passa pelos Estados Unidos, por Paris, e daí ele vai pra Paris, dentro do trem ele conhece a Mata Hari, se apaixona pela Mata Hari, daí ele chega nos Estados Unidos, ele é um dos guarda-costas do Al Capone, e daí ele consegue vir pro Brasil, vir pro Rio, na época do Vargas, né, Estado Novo, e daí ele vê um casal sendo preso e ele não entende o que tá acontecendo, e daí ele vai lá e tenta socorrer o casal e ele é preso porque ele é dado como comunista, e daí dentro da prisão ele começa a entender o que era o Getúlio Vargas, o que era o Estado Novo, e ele começa a nutrir um ódio pelo tio, né, em comissão de vida matar o Getúlio Vargas. Só que ele é preso, e daí ele foge, daí é muito desastrado, tudo que ele faz basicamente dá errado. Esse é um dos livros mais criticados do Jô, porque é isso, ele resolveu abarcar 1 milhão de temas, 1 milhão de personagens históricos num livro, e as pessoas acham que a escrita dele nesse sentido é muito medíocre. Eu acho ele muito engraçado, porque daí antes de ele vir pro Brasil, ele passa em Portugal e ele conhece Fernando Pessoa. E daí ele fica dentro da casa do Fernando Pessoa e eles fazem um ritual do Alexei Crowley. Máximo. Porque o Jô é muito debochado e ele traz muito isso pros livros dele, e os livros dele têm imagem. Daí ele coloca, eu não sei se vai dar pra ver, mas daí ele coloca assim: Al Capone e seu filho num jogo de beisebol, mais à direita a seta indica Dimitri. E daí tem uma setinha, sei lá, ele chuta uma pessoa aleatória e fala que é o Dimitri. E é muito natural você pensar se o Dimitri realmente existiu, porque ele também coloca pedaços do diário do Dimitri, enfim, é muito louco, é um livro muito louco. Só que eu acho super divertido, porque você mergulha um monte de gente aleatória, o final é super divertido também, o título é o final. Enfim, a tese dele é de que o Getúlio não teria se matado, ele sofreu um atentado.
do Dmitri. Então quando o Dmitri consegue deixar de ser desastrado e ser um terrorista, ele faz uma desgraça porque o Getúlio entra pra história e não era isso que ele queria. Então é muito legal. O terceiro livro que ele publicou em 2005, quase 10 anos depois, foi O Assassinato na Academia Brasileira de Letras. Esse, na minha opinião, depois do Xangô, é o melhor deles. É muito, muito bom. Esse é um livro bem no Rio de Janeiro. Alguns intelectuais da Academia Brasileira de Letras são envenenados. E o Machado, que é o comissário da polícia, Machado, que o pai dele era apaixonado pelo Machado de Assis, ele tem que investigar esse caso, uma super pressão do governo, porque enfim, a Academia Brasileira de Letras. E é super divertido, esse é um livro mais fininho, é realmente um livro bem policial, assim, você fica passando e pensando o que tá acontecendo, como é que vai ser e qual é a causa. O final é bem legal, bem divertido. E ele tem passagens muito bem humoradas, é um livro mais tranquilo de ler. Eu acho que foi um dos mais consagrados dele, de todos eles. E o último que ele publicou agora em 2011 é As Esganadas, que é um rapaz que se chama Caronte, que ele é dono da funerária de São João Batista, aqui no Rio de Janeiro, Botafogo. Ele queria ser músico e a mãe dele, que era muito gorda, queria que ele administrasse a funerária da família. E ele tinha um ódio mortal pela mãe, até que um dia ele resolveu assassinar a mãe na cozinha. E ele se deu conta de que todo dia ele tinha que matar a mãe dele. E resolveu que ele tinha que matar mulheres gordas. Ele atraía as mulheres com carrocinha de doce, é uma coisa bem escrachada, assim. Ele mata de uma maneira bem escatológica, porque geralmente ele mata elas entupidas de comida, e ele substitui veia por açúcar, os olhos por olhos de sogra, docinho, enfim. Gente. Aí aqui tem o Tobias Esteves, que é um comissário português que ajuda a polícia do Rio de Janeiro a solucionar esse crime. Também tem uma jornalista, Diana. E esse livro, ele é legal porque, apesar dele ser bastante escatológico, ele trata bastante a questão da gorda e do gordo. É super legal, porque você pensa muito sobre isso, né, como o gordo é visto na sociedade. Tem uma matéria que a jornalista escreve aqui, que todo mundo acha que a gorda é gorda porque quer e tal, enfim, você fica pensando nisso, tem essa parte profunda. Mas é muito divertido porque o Tobias Esteves é um comissário português. E ele é português, eles falam metáfora, ele não entende aquele português bem clássico. Uma coisa que eu acho muito legal nos livros do Jô, que eu descobri agora porque eu já tinha lido todos esses livros, mas pro Panda eu reli todos, é que ele conecta todos os livros. O Tobias Esteves, ele saiu de Portugal porque ele encobriu o Fernando Pessoa nesse ritual que ele teve com Alex Crowley, que o Dmitri participou lá no outro livro. E daí todos os livros têm uma referência entre eles, ou cenas parecidas. No Homem que Matou Getúlio Vargas tem uma cena em que ele tenta entrar na casa de Getúlio Vargas pra matar o Getúlio Vargas, e daí ele não consegue arrombar a porta. Isso tá aqui na Academia Brasileira de Letras, enfim. São várias cenas que o João mistura e que eu acho que só consegue reparar também quem lê todos em sequência, porque eles são muito distantes, né, a publicação. Eu dei uma olhada, o Jô tá querendo publicar um próximo livro, que é sobre dois presidentes que são eleitos concomitantemente, os dois são gays nos Estados Unidos e no Brasil, e ele resolveu parar de escrever porque ele acha que o momento político é muito à flor da pele, e ele acha que isso vai ser um desserviço, é uma pena. Mas assim, o João, ele tem uma recepção muito louca. Aí eu fui estudar pro Panda, e vi que ele é muito mal recebido entre os grandes acadêmicos e literários da literatura brasileira. Por quê? O João é um escritor excepcional? Não. O João é uma literatura de entretenimento, é um romance histórico de entretenimento, que eu acho que é muito divertido. Você pensa em várias outras coisas, em vários outros livros, e ele tem um humor, que é o humor que ele sempre teve, que ele transporta para a literatura, que eu acho excepcional. Mesmo com o assunto que é um pouco tabu, né, que é a gordura. E mesmo assim ele traz passagens muito legais em que eu gargalhava mesmo com os livros, é muito, muito divertido. É uma literatura de entretenimento que não por isso não te faz pensar e crescer e blá blá blá. Tudo que eu li sobre o Jô, pelas críticas, dizem que ele é como ele é o Jô, e ele é um cara consagrado, ele não é criticado. E sei lá, eu acho, assim, aí fiquei pensando assim, eu acho que acho que se lê bastante, por exemplo, romance histórico gringo, e todo mundo adora muito. A gente tem vídeo de King Follett, tem Novembro de 63, e eu acho que tudo que é gringo é consagrado, e quando você vem pro Brasil é um lixo. Eu discordo. Acho que você tem que botar a literatura do João no lugar dela, que é uma literatura simples, uma literatura de entretenimento. Eu acho que aqui você acaba aprendendo um monte de coisa nesses romances, porque é a história do Brasil, sabe? E é muito legal, porque, por exemplo, acho que aqui, o Nas Esganadas, acho que é Nas Esganadas, que o delegado, ele é contra o Estado Novo. E daí todas as vezes ele fala, essa ditadura e não sei o que, e o funcionário dele, cala a boca, você tá no Estado Novo. Então você acaba mergulhando um pouco na nossa própria história. O Xangô de Baker Street, então, nem se fala.
que é durante o Segundo Reinado, tem um monte de coisa legal do Império. Então eu acho que falta a gente vestir a nossa capinha, sabe? E ler as coisas nossas também. Gente, esse livro é muito bom, é um dos meus favoritos mesmo. Ele tem um filme que eu não assisti. A entrevista do João no Roda Viva, perguntaram pra ele o que ele acha dessas pessoas que ficam dizendo que a literatura dele é medíocre. E eu achei muito legal, porque também, todas as vezes que falaram sobre isso, compararam ele com Nelson Rodrigues, com Machado de Assis. Ele falou, gente, vocês estão fazendo tudo errado, vocês não têm que me comparar a ninguém, eu sou só um cara que tá escrevendo alguma coisa. E trata com muito humor tudo que ele faz, e eu acho que isso é muito gostoso. Além disso, o Jô tem uma erudição que pra mim é ímpar, e ele traz toda essa erudição pra literatura dele, trata muito do vocabulário, o vocabulário é muito de época. Eu tava olhando umas coisas sobre romance histórico, né, no Brasil, brasileiro. E daí, assim, a gente tem um histórico bom de romances históricos, que é, enfim, os clássicos do Érico Veríssimo, Do Tempo e o Vento, João Baldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, que são livros consagrados de romance histórico e que eu acho que a galera parou um pouco, né, de ler romance histórico brasileiro. Eu acho, é só um achismo, eu acho, tá? Me corrijam. Olhando uns best-sellers de romance histórico brasileiro, eu achei um do Marco Lucchesi, de 2013, que é o Bibliotecário do Imperador, que é uma pesquisa da Biblioteca Nacional em que ele conta a história do cara que zelava por todas as cartas e os livros do Dom Pedro II. Eu tô lendo, por enquanto tá sendo uma leitura bem gostosa. E o Alberto Reis, que é Em Breve Tudo Será Mistério e Cinza, que é a história de um casal francês que vem pro Brasil tentar ganhar dinheiro com a mineração. Agora tem o Estouro do Alberto Mussa, que é maravilhoso, um livro muito bom que foi super premiado, que é A Primeira História do Mundo, que ele tenta contar o primeiro assassinato que aconteceu no Rio de Janeiro, é muito bom. E eu ainda acho que o romance histórico no Brasil, brasileiro, é pouco valorizado, porque eu ainda acho que a gente tem uma síndrome de vira-lata que me incomoda profundamente. É uma coisa que a gente tem falado muito aqui no Panda, a literatura nacional é incrível, maravilhosa. De repente o Jô não é o melhor escritor do mundo, mas ainda assim ele traz um cenário brasileiro legal, em que você consegue mergulhar em um monte de coisa. Daí eu tava olhando uma galera que tava escrevendo sobre isso e falando que é estranho o romance histórico brasileiro não render no Brasil, sendo que os livros de história vendem muito. Gente, deixa eu contar. Leandro Narlock e Laurentino Gomes não são livros de história. Jogou uma polêmica agora. Isso me cansou muito, eu li muito isso. Laurentino Gomes e Leandro Narlock não é livro de história, gente. Não é, gente. Não acha que vocês estão lendo isso e lendo livro de história. Deixa eu te falar, se ele é um Jô, você tá lendo mais história que Laurentino Gomes. Então, assim, eu acho que a gente também tem que consumir uma boa história, entendeu? Não tô dizendo que eles são ruins, que eles não têm... Quer dizer, olhando Narlock, digo sim, não tem a menor pesquisa histórica. Mas, assim, eu acho muito mais válido a gente valorizar livros nesse nível, que a gente sabe que o cara tem uma pesquisa séria, do que um livro do Laurentino Gomes. Romance histórico, né? Que é uma mistura de realidade com ficção. Por exemplo, como Ken Follett, que a gente falou, e o próprio Stephen King. Isso não significa que o cara não tem um compromisso com a realidade. Tem. Mas ele tá se propondo a colocar um tempero nessa história. Então, isso requer muito trabalho. Parem de consumir esse tipo de história. Parem. Vamos ler Jô, tá? Daí o último livro dele aqui, então, é As Desganadas, que foi em 2011. A gente tá esperando com muita força esse livro aí que ele quer lançar. Não fica chateado não, Jô. Se você leu o Jô, se você ama Jô, deixa um comentário. Se tiver uma pastoral igual do Jô, me liga. Vamos ser amigo, tá? Um beijo.